Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal A Fonte. Hoje, novamente, eu tô com a presença da Tainá. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Rafael, que é marido da Tainá. E ele vai compartilhar conosco o testemunho dele, muitas vivências que ele tem, muita coisa maravilhosa que vai edificar a nossa fé. E, Rafael, ninguém melhor para falar de você do que você mesmo. Então, se apresente, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael e hoje estou aqui muito feliz, principalmente que minha esposa está aqui também na mesa. Também vai me ajudar, eu sou meio esquecido, ela vai me ajudar a relembrar algumas coisas. E contar um pouco da minha vida, da minha passagem aí, esses tempos, o que aconteceu, né? E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui firmes e fortes. Glória a Deus. Rafael, então vamos começar lá do começo. Como que iniciou essa tua caminhada com Deus? Quem é o Rafael antes de conhecer a Deus e quem é o Rafael hoje? Então, assim, não, vamos dizer que não teve o Rafael antes, porque eu nasci num berço evangélico. Todo o meu ensinamento e minha base foi sempre num lar cristão. Mas nesse meio tempo aí, durante essa caminhada, teve um desvio, né? Um pé, né? Um tropeço, um pé para fora. Infelizmente e felizmente, porque a gente acaba passando por algumas coisas, algumas experiências e aprendendo com isso. Mas foi isso daí, não teve um antes, teve um durante o percurso. E esse percurso durou o início, né, quando eu nasci e tal, todo aprendizado, e até eu me afastar do evangelho, foi a partir, vamos dizer, meus 18 anos ali, aquela idade que é muito, muito complicada. E você acaba tendo a curiosidade, né, de conhecer o outro lado, que a maioria dos seus amigos, da sua convivência ali, sempre fala, sempre conversa, né, na escola, na rua, né, com os amigos de bairro, e acaba indo para aquelas festinhas de aniversário, vai aqui, vai ali, festa de 15 anos aqui, festa de 15 anos ali, e você acaba tendo aquela curiosidade. E foi nesse momento que eu comecei a me afastar um pouco do evangelho. E nesse momento eu fui me enfraquecendo, né, espiritualmente, e indo mais para esse caminho das festas, da bebida. Graças a Deus, né, Deus me deu, independente de estar afastado, mas eu sempre tive muito temor e nunca usei nenhuma droga. Cigarro também, eu vou falar que eu já experimentei, mas nunca fumei efetivamente cigarro. Mas vivi aí uns bons anos afastado, vivendo uma vida louca, vamos dizer assim, né? De festas, de noitada, às vezes saía tipo sexta-feira de casa, voltava só no domingo, ia trabalhar. Eu trabalhava no sábado, teve uma certa altura que eu trabalhava sábado, e às vezes ia virado para o trabalho, e sempre muita bebida, muitas amizades que acabam influenciando. Mas uma parte da minha vida foi essa. É isso. É curioso isso, que você nasceu já nesse lar cristão, né? E em algum momento ali você teve essa curiosidade que eu acho que a maioria dos jovens tem, né? De conhecer o mundo, de ver como que é, porque realmente as amizades influenciam, como você falou. Sim. E é, assim, entre aspas, legal você ter tido essa experiência no mundo, porque é no mundo que a gente vê o quão o mundo é vazio, o quanto aquilo não nos proporciona nada que pode, de fato, nos preencher. Sim. E como é uma alegria momentânea, tudo muito momentâneo, tudo muito superficial. E quando a gente conhece
o amor de Cristo, né? Tudo aquilo que preenche realmente a nossa vida, a gente vê, né, que, nossa, não existe nada melhor do que estar com Deus, do que estar no caminho dele, Sim. fazer, né, o que precisa ser feito. Sim. E assim, eu ouvi um pouco do seu testemunho também, é muito parecido com o meu nessa altura, assim. A Tainá, graças a Deus, não viveu isso, porque ela também já contou do testemunho dela. Depois vocês procurem lá e ouçam o testemunho das duas. Mas eu não sei se você teve o mesmo sentimento que eu, mas nessa altura, nesses anos que eu tive afastado, mesmo vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, né? Eu fazia as coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele negócio assim no coração, caramba, eu estou fazendo uma coisa que é ao contrário do que foi minha base, meu ensinamento, ao contrário do que a palavra diz. E isso nunca sai de dentro de nós. A gente pode viver, ir para festas e viver aquela loucura, mas você ao mesmo tempo tem a consciência que aquilo dali é errado. E algumas coisas você acaba tendo muito temor de fazer, porque você sabe da onde é o seu verdadeiro lugar, né? Então, eu vou contar um pouco da parte que eu conhecia a minha esposa, né? Depois de estar ali vivendo essa vida muito louca, vamos dizer assim, eu passou uma certa altura que eu conheci a Tainá através de uma amiga nossa em comum, e ela me chamou para ir para a praia, essa amiga. Vamos para a praia, não sei o que. E eu vivia em praia, eu adorava a praia, eu trabalhava à tarde, então de manhã eu estava sempre na praia no verão. Eu falei, vamos sim, bora para a praia. Vou levar uma amiga minha. Eu falei, pode levar, não tem problema. Aí conheci a Tainá, mas nessa altura ela namorava, eu nunca tentei nada. E se passou o tempo. Se passou quantos anos? Mais ou menos? 4, 5 anos. 4, 5 anos, E até num outro convite, o mesmo convite que essa amiga fez, ela fez novamente, me chamando para ir para a praia. Só que dessa vez foi ir para a praia à noite, que a amiga dela tinha terminado o relacionamento, e que não sei o que e tal. Eu tava muito triste, eu falei, vambora? Eu nunca negava nada, vambora. Aí, ele, pra onde você chamava, ele ia. Eu ia. Qualquer lugar. Rafael, vamos. Ele já tava com a chave do carro dentro do carro, ligando o carro, saindo. Ele não queria saber Não importava o horário, se era de manhã, se era à noite, se era de madrugada. Rafael, chega aí, vambora. Eu tava sempre assim, bora. Não tinha tempo ruim. E aí eu conheci assim, já conhecia a Tainá, né? Eu lembrei quando eu avistei ela assim, eu falei, aquela menina que foi pra praia com a gente. Eu falei, aí agora ela tá solteira, né? Mas tá, aí fomos, tal, conversamos, não sei o que, ela tava muito mal no dia. E a partir dali a gente começou uma amizade muito forte, eu e a Tainá. E a partir desse momento eu fui conhecendo a Tainá e vi que ela que também era de uma premissa cristã, né? Uhum. E aquela base ali cristã. E foi passando o tempo, a gente com amizade, e aí eu tentava daqui, tentava de lá, via que ela queria também, mas ela correndo, se esquivando. Tava bem difícil, né? Tá certo. E ali foi uma batalha com um gigante, né? Que foi do culto hoje. 3 meses ali na batalha. Olha. Mas Deus derrubou o gigante ali que fazia ela não aceitar, né? E depois de 3 meses a gente começou a ter um relacionamento, começou a namorar. E foi tudo muito rápido, né? Acho que em 1 ano entre namoro e noivado a gente casou. Sim. E estamos hoje aqui, né? Depois de muita luta, depois de muitas histórias boas, muitas histórias difíceis, não vou dizer ruim, porque nunca é ruim, é sempre um aprendizado, amadurecimento, mas estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa história de vida.
Glória a Deus. E a gente tem a honra de ouvir a história de vocês, que edifica muito. Eu conheci um pouco do teu testemunho em relação à tua vida aqui em Portugal, né? Mas eu fiquei muito curiosa de conhecer o teu testemunho também, que a Tainá ela deu pitadas no testemunho dela, e eu pensei, nossa, tem muita bênção ali pra gente aprender, ouvir. E eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente compartilhando, né, o teu testemunho, a tua vida, porque testemunho sempre edifica, sempre fala com muita gente. E também queria que você comentasse como que foi essa mudança de vocês de lá do Brasil, como que foi chegar aqui em Portugal. Então, dando continuidade a quando eu conhecia a Tainá, a gente começou a namorar, né? A partir desse momento, eu voltei para a igreja. Eu fui, nesses 3 meses aí, foram 3 meses de desintoxicação, vamos dizer assim, daquela vida que eu levava. E eu comecei a namorar com ela e voltei para a igreja com a força dela, né? Ela me incentivando. E ali fomos amadurecendo, fomos começando a caminhar novamente e ganhando força e Deus ajudando a gente. E casamos. Casamos com o intuito de sair do Rio de Janeiro. Nós íamos para o interior de São Paulo. E só que nesse meio tempo a gente sofreu um assalto e a Tainá ficou muito traumatizada, eu também. Apesar de não ter mostrado naquele momento, mas depois do assalto eu acabei ficando com algumas coisas que já não me deixava mais viver em paz, era sempre uma agonia no dia a dia, e decidimos sair do Brasil, nem ir para o interior de São Paulo, sair mesmo. Começamos a estudar e tal, e vimos Portugal, vamos para Portugal. Na cara e na coragem, sem nenhum amigo, nenhum conhecido, simplesmente vamos. Então, planejamos ali 1 ano, juntamos grana e tal, 1 ano e meio, né? Juntamos granas e tal, e compramos logo que a gente decidiu vir para Portugal, compramos a passagem para não ter erro de desistir, e aí viemos juntando grana e tal, e viemos para cá. Chegamos aqui em Portugal, fomos morar num quarto, uma casa de 5 quartos, e a gente dividia lá com português, com chilena, com africano, com outro brasileiro também. Foi ali uma luta também, porque você sai da tua casa, com tua família, né, com tudo certinho, você vem para um país estranho e tem que passar por isso, mas isso é bom para, como eu falei no início, para o nosso amadurecimento, né, e a gente começar a dar valor às coisas. E ali nesse momento, a gente vivia no quarto, eu fui conseguir um trabalho numa serralheria, fui trabalhar numa serralheria, e muito, muito difícil, nunca tinha trabalhado nisso, era muito pesado, era um trabalho bem pesado. O patrão prometendo mundos e fundos e nunca né? Enfim, e naquela serralheria, graças a Deus, eu consegui dar entrada na minha documentação e me legalizar aqui em Portugal. Então, eu com 4 meses aqui em Portugal, eu consegui a minha autorização de residência. Foi bem rápido mesmo. Porque como a gente planejou esse 1 ano e meio, a gente já sabia tudo que precisava. Sim. Então a gente já veio mesmo com, como diz o brasileiro, com a faca nos dentes e vamos resolver isso. Olha, isso é uma dica maravilhosa para quem está planejando vir para Portugal, que se planejem, né? E saiba realmente a papelada que é necessária, como você fazer para... Hoje... tá muito diferente de quando a gente chegou aqui. E ficar de olho nas mudanças aí, porque diariamente as mudanças de legislação. Tá muito mais difícil. Tá totalmente diferente de quando a gente chegou aqui. Era burocrático, mas não tanto quanto agora. Mas o conselho todo mundo que deseja vir, não só para cá, mas para qualquer outro lugar, se planeje. Depois de tudo que a gente viveu aqui, o Rafael vai contar um pouco, eu costumo dizer para você se planejar financeiramente, mas principalmente psicologicamente. E espiritualmente também, que é muito importante. Porque o psicológico
é pior do que qualquer coisa. Você, sem dinheiro, mas com psicológico bom, você espiritualmente sã e psicologicamente saudável, você consegue correr atrás do dinheiro que está faltando. Agora, se você não tiver o psicológico abalado e a sua vida espiritual um pouco fragilizada, o dinheiro que você tem não vai ser o suficiente para você gerir tudo isso, não vai comprar o que você precisa. Nossa, você falou tudo, é isso? Exatamente isso. Sim. Viver num país que não é o seu, longe da sua família, dos seus amigos, enfim, da sua vida que você levava lá, porque, querendo ou não, quando você tá no seu país, foi uma construção, desde criança, você foi construindo amizades e familiares ali, e contatos, que quando você chega num país novo é como se você fosse um bebê, você começa tudo do zero, né? Então o psicológico e o espiritual, principalmente, é muito importante a gente vir fortalecido. E isso ninguém conta, né? Não. Quase ninguém conta. A gente aprende na marra. Aprende na marra. Então é só vivendo mesmo para entender. Mas é bom o pessoal ficar alerta aí e vir preparado, né? Anotem essas dicas de ouro aí. Se preparem. E aí, a partir do momento que eu consegui minha autorização de residência, a Tainá começou a brigar, vamos dizer assim, entre aspas, comigo. Rafael, sai desse trabalho, você está se matando e tal. É muito pesado, não sei o quê. Vá procurar alguma outra coisa mais na sua área. E eu falei... tem razão, vamos correr atrás. Aí fiz meu currículo e tal, e comecei a correr atrás já mais dentro da minha área. Minha área de formação é na área mecânica, na área da manutenção. Eu tenho mecânica de automóvel, tenho mecânica de aeronave. No Rio de Janeiro eu trabalhava com helicóptero, com manutenção de helicóptero, e também fazia faculdade de engenharia mecânica. Não cheguei a concluir, porque quando eu decidi ir para cá, eu acabei parando, mas fiz 2 anos e meio de engenharia mecânica. E aí eu fui procurar alguma coisa assim mais dentro da área mecânica, uma área que eu me identifico mais, que eu gosto. E vamos correr atrás. Bate daqui, bate na porta ali, bate na porta aqui. Eu, a princípio, fiquei meio sem saber para onde ir. Imprimi um monte de currículo, eu falei, senhor, me dá a direção para onde que eu vou. Até que eu fui parar na zona industrial, numa zona industrial, que aqui tem, todas as cidades aqui tem, né? Para quem não conhece, aqui em todas as cidades tem uma zona industrial, e era bem longe até da minha casa, de onde a gente vivia em Gaia, e a zona industrial foi da Maia, não sei como é que foi direcionado mesmo por Deus. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida, é só, se a gente não entende no momento, é só lá na frente que a gente vai entender. E eu contando essa história, vocês vão entender um pouco. E fui parar lá, e bate da porta aqui, porta fechada, bate dali, ninguém atende, até que eu fui parar num terreno, que era um conglomerado de empresas, vamos dizer assim, dentro de um terreno. Fui na portaria e o porteiro falou assim, você não pode entrar, mas se você quiser, você pode deixar o currículo aqui, que daqui a pouco alguém passa aqui e eu entrego. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, conversar com ele. Ele, você é brasileiro, né? Ele, cara, tem uma empresa... Pô, cara, é eu falando, né? Ele não falou isso, ele era português. Ele tem uma empresa ali que é brasileira, não fala com ninguém que eu deixei você entrar, mas vai lá e entrega lá pessoalmente. Eu falei, beleza. Show, né? Aí quando eu cheguei lá e vi a empresa que era, não vou comentar aqui o nome da empresa, mas era uma empresa grande no Brasil, uma multinacional, e que nasceu no Brasil, e tinha fábrica aqui também. E deixei meu currículo lá. Não, aí foi engraçado, que eu cheguei assim na porta da empresa, tinha uma recepção, umas cadeiras, uns sofás, só que não tinha ninguém. Eu falei, caramba, e agora, como é que eu faço? Aí eu fui olhando daqui, olhando dali, fui entrando devagarzinho, aí daqui a pouco eu olhei uma placa recessão, né, que eles falam aqui. Recessão, recepção. Aí eu olhei, falei, é ali que eu vou. Aí fui lá, bati na porta, o pessoal se assustou, porque ninguém vai entrar ali, né, sem ser um funcionário. E ali eu entrei, falei, vou deixar meu currículo. Aí ela ficaram meio assim, pode deixar. Deixei meu currículo, saí. Aí, amém.
Aí deixei o currículo porteiro também para entregar para as outras empresas e fui embora. Aí foi no mesmo dia, né, mano? Foi no mesmo dia. Aí essa empresa me ligou. Ah, Rafael, você deixou seu currículo aqui e vimos seu currículo e tal. Você quer fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Pode vir amanhã? Eu falei, posso. No outro dia chego lá, sem saber de nada, sem saber o que era, que eu só deixei o currículo, não sabia a vaga o que era, mas fui. Aí cheguei lá, a gente tem uma vaga assim, que é para a área da assistência técnica aqui da fábrica, e a gente está precisando de um colaborador, que essa área está crescendo, a gente está com muita demanda e tal. E seu currículo interessou a gente, aí como fiz a entrevista normal, tá bem, fui embora. Nesse dia, nessa hora que eu fui lá, tinha eu e mais um rapaz. Fui embora. Aí daqui a pouco me ligam me liga eles. Rafael, olha, gostamos da sua entrevista e queremos contratar. Tá disponível? Quando que você pode começar? Só que eu tava trabalhando ali na serralheria. Falei, olha, me dá uma semana. Eu preciso avisar outra empresa. Tá. Aí avisei outra empresa e fui pra lá. Comecei a trabalhar lá e comecei em janeiro. Final de dia 20. Foi quando? 28 de janeiro de 2019. Comecei nessa empresa e não era nada além do que eu já sabia, que era fazer a área da manutenção. Era diferente porque, eu não vou falar aqui, porque o pessoal pode pegar, mas era da área da manutenção, fazer manutenção em motores, vamos dizer assim, motores industriais. E ali eu fui aprendendo um pouco mais direcionado a esse setor específico que eu estava trabalhando, que eu era mais da área automotiva e a da aviação. Essa área era uma outra área. E fui aprendendo mais ou menos daquilo ali, mas em relação à manutenção, o básico era o que eu já sabia. Então, exatamente por isso que eles me contrataram. Eu já tinha experiência. E passado 3 meses, em março. 2 meses. 2 meses, em março, dia 26 de março de 2019, eu sofri um acidente nessa fábrica. E foi um acidente muito grave, que estava desmontando lá o motor, e era um motor que pesava, pelo que falaram para mim, né, pessoas de dentro da fábrica, pesava 23 mil quilos, 23 toneladas. E estávamos fazendo manutenção no terceiro dia de manutenção do motor. A gente estava tirando as tampas e até que a tampa de baixo, que era a base, era uma tampa flange, né, que sustentava todo o peso no motor. A gente estava tirando os parafusos, ela tombou em cima de mim. E nesse momento que tombou, ela atingiu minha cabeça. Eu tive um traumatismo craniano. Ela não pegou em cheio na minha cabeça, ela só raspou, mas caiu todo em cima do meu lado esquerdo. O meu lado direito ficou dentro, era uma tampa, vamos dizer, é como se fosse uma aliança, né? Uhum. Ela era vazada no meio, não tinha nada no meio, era só um aro. E aquele aro caiu em cima do meu lado esquerdo. Nossa. E quebrou todo o meu braço esquerdo, eu tive fratura exposta no braço, quebrei todo o antebraço, esmagou meu cotovelo, tive fratura na perna esquerda, meu pé esquerdo quebrou no meio e tive uma fratura na coluna, na L2. E a partir desse momento eu não lembro do que aconteceu no acidente. Eu apaguei não, me disseram que eu não apaguei, mas eu não lembro. Uhum. Eu estava acordado, mas eu acho que eu estava meio em estado de choque, porque depois, conversando com as pessoas, me disseram que eu estava acordado, mas me perguntavam as coisas e eu não respondia lá muito certo. E me socorreram ali, fizeram os primeiros socorros. Meus colegas acharam que eu tinha morrido, porque, pelo que foi, né, pelo peso que caiu, como caiu. E a ambulância que já chegou com um saco preto para me tirar dali, Deus. Sendo que eles não viram que eu estava com vida ainda, mas não conseguiam me atender e me socorrer pelo meu estado.
tiveram que chamar o INEM, que é como se fosse o SAMU no Brasil, né? Primeiro veio os bombeiros e depois teve que vir o INEM. E o INEM veio e me socorreu, fizeram o atendimento ali, me levaram para o hospital público, um hospital que recebe urgência, né, emergência. E lá eu fui atendido. Quando eu cheguei lá, minha esposa até pode contar melhor essa parte, porque ela é que lembra dos detalhes desse hospital. Mas eu cheguei lá, ela chegou antes da ambulância, que ela recebeu. Ela estava me ligando insistentemente, porque já tinha dado a hora de eu chegar em casa e eu não cheguei, também não avisei que eu ia fazer hora extra. Normalmente eu avisava, e nesse dia eu não avisei, e ela me ligava, eu não atendi. Ela me ligou 49 vezes. 49 vezes, ela lembra disso. E até que finalmente o meu supervisor atendeu, falando que eu tinha quebrado um braço. Tava tudo bem, que eu tava indo pro hospital e que eu tinha quebrado um braço. Não falou realmente o que aconteceu. Aí ela foi pro hospital, chegou antes da ambulância, porque a gente morava mais perto do que onde eu trabalhava. E chegou lá, ela me viu saindo da ambulância, todo ensanguentado, com aquele negócio térmico, né? Aquele saco térmico em cima de mim, e não sei o quê. Ela falou que também eu cheguei perguntando o que tinha acontecido, onde eu estava, também não lembro dessa parte. Ela falou que... E foi a partir daquele momento ali, foi uma luta muito grande. Passei por algumas cirurgias, graças a Deus não amputaram meu braço esquerdo, foi cogitado. O médico falou para Tainá que ele sentiu pulsação no meu braço e por isso não amputou, mas meu braço estava todo desfeito, todo esmagado, todo quebrado. Tive que colocar a placa no braço, no cotovelo. No antebraço eu coloquei aqueles ferros que o motoqueiro usa, né? Sabe? Para fora assim. Fiquei com aquele ferro assim. No pé também tive que colocar um monte de ferro. Na coluna, graças a Deus, não tive que fazer nenhuma cirurgia. E graças ao nosso bom Deus, eu não atingiu medula, não atingiu nada. Só partiu mesmo o osso. E ali no Hospital São João, eu fiquei internado uma semana. E ali passei algumas lutas para conseguir ser transferido para o hospital particular, porque eu tinha seguro do trabalho. A Tainá correndo atrás e o hospital não queria liberar porque não recebia o comunicado do hospital particular e ao mesmo tempo o hospital particular falava que já tinha enviado, então ficou nesse empurra-empurra. E Tainá ali junto comigo, ela entrava escondido no hospital antes do horário, que as enfermeiras já conheciam ela, porque eu não conseguia comer sozinho, porque por conta do trauma que eu sofri na cabeça, do lado esquerdo, eu perdi os movimentos do lado direito. Nossa. Entendeu? Então eu não conseguia fazer nada sozinho. Eu não comia, não conseguia comer, porque eu não conseguia pegar um garfo, que não tinha estabilidade na mão. E precisava tudo de uma enfermeira ou de Tainá. E Tainá conseguiu desenrolar lá com as enfermeiras e chegava antes do horário para me dar o pequeno almoço, né, o café da manhã, me ajudar a fazer as coisas e tal, me dar banho ali no leito. E foi uma grande mulher ali naquele momento difícil. Deus sustentou ela ali. Eu ainda estava meio sem entender, porque eu estava tomando medicamentos muito fortes. Tanto é que nesse período, nessa uma semana que eu fiquei internado ali, eu não lembro de quase nada de que eu fiquei ali. Praticamente nada. Foi mesmo medicamentos para dores e assim. Enfim. E até que Tainá conseguiu a minha transferência para o hospital particular. E ali naquele hospital particular eu fiquei internado mais 45 dias. 40 e poucos dias. E ali eu passei por várias outras cirurgias. Meu corpo teve rejeição de um dos materiais que colocaram no meu braço. Aí tive que retirar, fazer cirurgia no pé. E graças a Deus a cabeça também não tive que fazer cirurgia nenhuma, só levei ponto e o coágulo que tinha ele
foi se desfazendo sozinho, Glória a Deus. sendo que eu peguei uma infecção, eu estava com uma infecção, né, que não baixava, tomava medicamentos muito fortes e a infecção não baixava de jeito nenhum. E nesse meio tempo ali no hospital, eu perdi minha avó. Foi minha avó que foi primeiro, né? Amém. Foi a sua avó, foi a primeira avó da Tainá. A gente recebeu a notícia lá. E é uma coisa muito ruim você estar preso dentro do hospital e eu ficava só na janela quando eu comecei a levantar, né? Porque eu ainda demorei para poder levantar. Às vezes a Tainá me ajudava, quando o médico me liberou, né, para eu levantar, eu olhava assim na janela rapidinho, não conseguia ficar muito tempo em pé, que doía tudo, doía a coluna, doía tudo. E passava aquele filme na minha cabeça, né? Tava preso ali, não podia fazer nada. Mas Deus sustentando. Em nenhum momento eu reclamei do que aconteceu, do que eu estava passando, mas ao mesmo tempo eu não entendia, né? Você fica meio... Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se em algum momento você se questionou a Deus o porquê você estava passando por aquilo, por que Deus permitiu você passar por aquilo. Eu não questionei, eu só aceitei e queria sair daquilo ali logo, né? Queria sair daquela situação, pelo menos do hospital, voltar para casa, porque estava sendo muito difícil. Tainá perdeu, para concluir essa parte, Tainá perdeu a avó dela, foi assim de repente, repentinamente, ela não estava doente nem nada, e foi um choque, né? Tainá já estava passando por tudo aquilo ali, me sustentar, né? E sustentar ela também. Sim, nossa, eu estava naquele leito ali, mas ela que estava ali lidando comigo todos os dias. Sim. Saía de manhã, chegava tarde em casa, porque ela tinha que pegar ônibus, na época ela não dirigia ainda. E aí, uma semana depois, né, Tainá? Foi 10 dias depois. Foi 10 dias depois a gente recebeu a notícia que minha avó faleceu. Nossa. E foi assim um choque muito grande, porque apesar de a gente já saber que ela estava doente, mas perder uma avó, né? Tainá também pegou uma ligação muito grande com minha avó, então foi muito difícil ali pra gente. E eu sempre perguntava ao médico, quando que eu vou sair daqui? Quando que eu vou sair daqui? E olha, se melhorar, tal dia você sai. Chegava a data, nada. Nossa. Doutor. Aí quando minha avó faleceu, ele falou, ó, se você ficar assim, cara, você não vai sair daqui, você não pode ficar desse jeito. Era tudo pra animar a gente, lógico que a gente sabe, a gente não é criança, né, mas eu falei, doutor, eu vou conseguir passar meu aniversário em casa? Meu aniversário é dia 7 de maio. Ele, não, vai sim, não, vai. Chegou meu aniversário, a infecção não passava, nada. Passei meu aniversário no hospital. E eu não me questionava, mas ao mesmo tempo eu só pedia a Deus para que aquilo ali passasse e eu voltasse para minha casa, para ter minha vida normal de novo, né? É um ambiente muito ruim, muito difícil. Você tá ali, entendeu? Tainá, ela questionou um pouco, né? Por que disso tudo? Por que meu marido? Mas como a gente aprendeu, né, com as palavras até da própria pastora Janete, por que não eu? É verdade. Então eu só pedi a Deus, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a ficar bom, me ajuda a andar novamente, porque até andar eu tive que reaprender. Eu não andava. Não perdeu o movimento da mão esquerda. Eu perdi também o movimento da mão esquerda, minha mão não mexia, minha mão ficava assim pendurada. E até o dia que eu tive alta do hospital, foi uma felicidade muito grande, muito grande. Nesse dia foi engraçado. Os médicos chegaram e disseram que o Rafael tinha recebido alta. Eu fiquei tão feliz, ele ficou internado no hospital, que é dentro de um shopping, lá em Gaia.
A gente ficou tão feliz que eu desci. Eu falei, espera aí um minutinho. Eu desci lá no mercado, eu comprei tanto chocolate, eu saí distribuindo para as meninas da limpeza, para as enfermeiras, para os médicos. Saí distribuindo. Muito obrigada por ter cuidado dele, muito obrigada. Eu saí distribuindo chocolate para todo mundo. Foi um alívio muito grande. Foi um alívio, porque assim, era uma sensação muito estranha, porque além de você estar no hospital, meu quarto era compartilhado, eu não estava no quarto sozinho, então tinha mais uma cama. E o pessoal entrava, ia embora, e eu continuava lá. Ai, Deus. Entrava, ia embora, e eu continuava lá. E era uma angústia, assim, tremenda. E eu olhava, quando eu comecei a caminhar, né, comecei a andar com ajuda, com a muleta, Tainá me amparando, a fisioterapeuta me amparando, eu ia para a janela e ficava olhando. Cara, essas pessoas não sabem a liberdade que elas têm e a dádiva, né, que Deus dá pra gente de levantar, de sair, de poder se mexer, poder andar normal, falar normal. Foi até falado hoje aqui no culto isso. As grandes coisas que Deus faz todos os dias na nossa vida. Entendeu? Então, hoje eu agradeço até pela limitação que eu tenho, porque talvez se não fosse essa limitação eu não estaria aqui, entendeu? Porque hoje eu não mexo mais meu braço esquerdo ele fica nessa posição aqui, eu não consigo dobrar nem esticar. Então, sinto dores diárias, no pé também. É difícil, mas eu não reclamo. É uma superação a cada dia, e a cada dia a gente vai vendo evolução. Já se passaram 6 anos, né? Nossa. 6 anos. E estamos aí na luta. E nesses 6 anos, além do acidente, que, como eu falei, é uma evolução a cada dia, é uma luta diária que a gente vai, um gigante que a gente vai derrubando a cada dia, foram outras coisas que é normal da vida, né? Trabalho. E a Tainá, infelizmente, entrou depois do acidente, ela caiu em si, entrou numa depressão. Então foi mais uma luta. Hoje, graças a Deus, ela está bem, está curada disso, está livre desse mal. Mas é mais ou menos por aí, entendeu? Sim. Você falou que em uma parte que a Tainá foi uma grande mulher, e foi de fato, porque não é qualquer mulher que aguentaria isso e que agiria dessa forma como ela fez, Sim. de levantar cedo, de entrar escondida no hospital para cuidar do marido. Então é louvável esse teu amor que você tem pelo teu marido e todo esse esforço que você fez por ele. É muito lindo quando você contou aqui sobre isso, o teu testemunho aqui na igreja, que a Tainá passou o vídeo de vocês dançando. Meu Deus, não teve quem não chorasse aqui. Eu me acabei de chorar. Foi lindíssimo. Então, parabéns para você também, Tainá, por ter sido essa mulher tão forte. Porque além de ter que lidar, né, ser forte ali pelo teu marido, você tinha que ser forte por você também. Sim. E, meu Deus, eu não consigo nem me colocar na tua situação para sentir a tua aflição. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Então é compreensível que ela tenha tido essa depressão depois, né, de toda essa situação, Sim. porque é uma carga emocional, uma canseira física e emocional, psicológica enorme. Sim. Né? É porque assim, quando Rafael no hospital tava ruim. Só que ali, de certa forma, ele tava sendo cuidado por profissionais. Quando ele recebeu alta e a gente teve que voltar para casa, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Ele não conseguia se vestir sozinho, ele não conseguia comer sozinho, ele não conseguia tomar banho, ele não conseguia escovar o dente, ele não conseguia fazer nada. Então, eu tinha que fazer tudo por ele. O nosso banheiro, no apartamento que a gente morava no quarto andar sem elevador. Eita, para ajudar. Então, para Rafael chegar lá em cima, era quase umas meia hora. Para descer, então, era pior ainda, porque o pé dele não dobrava, não fazia esse movimento. Então, subir era mais fácil do que descer para ele, seja escada ou seja ladeira, rampa, seja lá o que for. Até hoje, na verdade. Até hoje é complicado, porque o pé dele não tem esse movimento, é travado. Então, foi muito complicado.
E aí, quando chegou a parte da banho nele, a primeira vez quando a gente chegou em casa, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? O banheiro lá, a nossa casa de banho, né, era banheira. Nossa. E não tinha como ele entrar na banheira, porque ele tava de tipóia, de colete na coluna, de bota ortopédica, de muleta. Nossa, Como que eu vou Deus. fazer para dar banho nele? Uhum. Aqui tem aquelas tampas de ralo, né? Sim. Meio prateada. Aham. Eu botei uma faca, tirei aquilo do chão, peguei uma cadeira da cozinha, botei lá no meio do banheiro. Falei, agora você vai ter que tomar banho aqui. E aí ele sentou lá, eu pegava o chuveiro, molhava ele um pouquinho e puxava com a vassoura. Molhava ele um pouquinho e puxava com a vassoura. Aham. E foi assim os nossos dias por um tempo, até ele conseguir estar mais estável em pé e conseguir entrar na banheira. Mas eu tive que comprar todos aqueles enfeites de banheira os para adaptadores. ele segurar com a mão direita e ficar lá bem paradinho para eu dar banho bem rápido. E aí depois ele começou a conseguir andar sem a muleta com muita dificuldade, mas conseguia andar com a muleta e começou a conseguir se alimentar, começou a conseguir tirar a blusa, e ele começou a retomar a independência dele de novo. E quando eu vi que ele estava melhorando, mas de certa forma, eu entendi toda a gravidade que aconteceu, os lutos que a gente não pôde viver, minha mente começou a dar um defeito. Então eu entrei numa depressão muito forte. Eu tinha crise de pânico. Quando o Rafael voltou a trabalhar, ele voltou a trabalhar na mesma empresa. Depois de um ano, ele voltou a trabalhar na mesma empresa. Minha crise de pânico piorou porque eu cismei que ele ia sofrer outro acidente se ele saísse de casa. Então eu ligava pra ele, 5 minutos, você tá bem? Onde que você tá? Você já tá no carro, já tá vindo pra casa? Foi muito complicado. Muito complicado. Eu digo que eu não sei. Você me pergunta, Tainá, o que você fez? Como que você conseguiu? Eu não sei. Olha, ia ser essa pergunta mesmo que eu ia te perguntar. Como que você conseguiu superar essa depressão? Superar toda essa situação? A depressão eu consigo te explicar. Essa ok. situação toda, eu não sei como eu passei. É Deus mesmo Foi que Deus me fortalece. segurando pela mão, me levando no colo e vai. Sim. Foi o que o Rafael disse. Ele em momento nenhum questionou. Rafael nunca questionou, nunca murmurou. Nossa. E eu briguei muito com Deus. Porque com ele, porque a gente só tá aqui há 7 meses, é só eu e ele, a gente não tinha mais ninguém. Sim. E a partir do momento que eu entendi que eu não tinha mais que discutir com Deus, eu tinha que descansar, as coisas começaram a agir. Foi só a partir daí que as coisas começaram a caminhar. E, enfim, a depressão, Rafael saía para trabalhar, eu estava deitada na cama, ele voltava, eu estava na mesma posição. Nossa. Quando ele chegava em casa, que eu criava coragem, tomava um banho, comia alguma coisa e tudo. Mas foi muito complicado. Ele, Tainá, você precisa de ajuda psicológica. Eu falei, eu não preciso de ajuda psicológica nenhuma. A casa ficava toda no breu, assim. Eu não ligava a luz, eu não tomava banho, eu não comia, eu não fazia nada. Sim. Eu fui me entregando. Sim. O dia podia estar um sol maravilhoso, pra mim tava como se nada estivesse acontecendo. Podia estar chovendo, pra mim nada estava acontecendo. Então eu perdi o sentido na vida. Sim. E quando a gente fala de depressão, a gente fala, porque você tem Deus na sua vida, você não tem direito, você não pode, você não deve. Depressão não é falta espiritual, não é fraqueza espiritual. É uma doença como outra qualquer, infelizmente. É uma doença mental, né? Uma doença psicológica, não mental, uma doença psicológica, como a gente pode quebrar um braço, pode ficar gripado, é uma doença como qualquer outra. Só que é uma doença muito, muito injusta. Porque a guerra é a gente com a gente mesmo. É verdade. A gente não quer estar daquela forma, mas a gente não consegue sair dali, daquele local. Então,
Foi muita oração, foi muito. Quando eu entendi que eu realmente precisava de ajuda psicológica e não conseguia sair dali sozinha, porque a Rafael falava, eu falava, não, eu consigo sozinha. E eu não conseguia, eu só tava me afundando mais. Por vezes passava na minha mente, eu não preciso, não faz mais sentido a vida. Para que o que eu vou fazer? O que eu tenho para oferecer? Eu não tenho mais nada, não faz mais sentido. É uma dor tão forte, é uma dor tão grande, é uma incapacidade tão grande que você quer sair daquele local, mas você não consegue, não tem força. Que aí eu entrei na terapia e juntamente com a terapia eu comecei a fazer exercício físico. Rafael saía para trabalhar, eu falei, eu não vou mais ficar na cama. Eu vou sair junto com ele, vou caminhar. Eu caminhava 5 quilômetros, depois eu voltava, fazia um exercício, montei uma rotina. Tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, de tal hora eu faço o almoço, eu tomo um banho, vou, pego, estudo um pouco. Eu comecei a cronometrar o meu dia. E aquilo me ajudou muito a sair da depressão, porque hoje nem tanto, mas eu era muito disciplinada. Eu montava planilha, eu tinha planilha para tudo. Tanto é que quando a gente veio para cá, se a gente comprasse uma água, eu botava na planilha. Ia pra planilha. Olha, nós gastamos R$1 na água que a gente comprou na rua. Organizada. Eu era assim. Hoje, nem tanto, porque aquilo tava me pressionando tanto que eu falei, vamos relaxar um pouquinho. Mas o exercício físico me ajudou muito a sair da depressão. E essa organização. Quando eu vi, eu já estava muito mais ativa, eu já não estava deitada na cama, eu já conseguia socializar, eu já conseguia sair de casa sozinha, porque eu só saía de casa com ele. Nossa. Eu só saía de casa com ele. Eu conseguia socializar, eu conseguia conversar, então a gente foi caminhando. A depressão foi ficando de lado, a crise de pânico foi ficando de lado, mas a ansiedade ainda estava lá. Sim, mas pelo menos o pior de tudo você já estava vencendo. A ansiedade, né? a ansiedade ainda estava lá. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tô 98% curada da ansiedade, mas tem aqueles 2% que às vezes pega a gente, mas Jesus sustenta. E foi assim um pouquinho dessa situação toda, como eu consegui sair daí. Glória a Deus, isso você deu dicas importantes, porque se a pessoa cria então uma rotina e cria esse hábito de realmente se exercitar, né? Porque quando a gente se exercita, a gente libera um monte de hormônio, um monte de coisa boa, né? Que funciona para o corpo, para a mente, para tudo. Então, uma boa, se uma pessoa está se sentindo meio para baixo, né? Vê que não está rendendo muito ali, começa a fazer uma atividade física para ativar. E isso ajudou muito também em relação à recuperação dele. Sim, me ajudou bastante. Porque às vezes ele chegava do trabalho e cansado, eu falei, você está sentando? Não! Troca o sapato. Aí ele, não, eu tô cansado. Eu falei, troca o sapato, vamos correr, vamos caminhar, vamos fazer exercício. E a gente ia pra rua. Foi muito bom. E Rafael, ele não conseguia andar direito. E com os exercícios na rua, ele conseguiu voltar a correr. De pouquinho em pouquinho, hoje ele já corre, não como ele corria antes do acidente, mas ele já corre 1000 vezes melhor. Ele não andava. E hoje ele já corre. Então a gente ia pra rua, a gente fazia exercício, eu botava ele pra dançar, porque ele sozinho ele não fazia. Então eu tinha que fazer com ele pra ele se movimentar. Foi um tempo bom pros dois. Sim, entendeu? Eu pra minha recuperação física, né, do acidente, e ela pra recuperação psicológica dela. Então foi muito bom, isso foi muito legal pros dois, né? E sem ela eu não vou dizer que eu não conseguiria, porque a gente tem Deus, né, do nosso lado, mas ela foi uma mulher que fez um papel muito importante nesse período, tem um papel muito importante na minha vida, mas principalmente nesse período de passar por todo essa luta. Se eu tivesse aqui sozinho, ia ser muito complicado. Com certeza. Não, quando a gente tem alguém do nosso lado que apoia, que luta as nossas lutas com a gente consegue né, superar mais fácil. Sim. E por você ter tido também essa mentalidade de não reclamar, de não murmurar, né? Que é tão difícil, a gente reclama por tão menos. Sabe? É admirável você não ter, assim, sabe, se questionado, tipo, brigado com Deus. Sim.
Porque, nossa, eu fico até com vergonha, porque às vezes eu brigo com Deus por tão menos. Por Olha, tão pouco. Não, mas Imagina. eu sou assim. Eu sempre fui assim, na verdade. Se eu tô com algum problema, eu vejo o lado bom, Uhum. entendeu? Eu tava com essa questão, tava todo quebrado, não conseguia andar, não conseguia comer, falava muito mal, que até hoje às vezes trava um pouco, mas as palavras embolavam, principalmente a palavra com R, com L, embolava muito. você não conseguia escrever. Eu não conseguia escrever. Até hoje ele Até tem hoje, dificuldade de escrever. a minha maior dificuldade assim no dia a dia é escrever. E eu tenho que escrever no meu trabalho algumas coisas. E dói muito a mão, minha letra já não era bonita, agora então esquece. Nem eu Já não era, já não era não, boa, nem ele entendia. Eu escrevo, eu não consigo entender. O que eu consigo fazer no computador eu faço, que é melhor. O que eu faço lá e imprimo. Mas assim, eu procuro sempre olhar o lado bom. Então não reclamar porque eu estava lá todo quebrado. Eu agradeci, Senhor. Eu estou todo quebrado, mas eu já levantei da cama. Nossa. Eu estou aqui em pé. Eu não andava. Senhor, mas eu estou sentado. Tem gente que nem sentado consegue ficar. Uhum. Entendeu? Comecei a andar. Pô, não consigo correr. Mas tem gente que queria ficar em pé. Eu estou em pé agora, consigo andar. A pessoa não consegue andar. Tem gente que não tem a visão e eu tenho minha visão, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de pensamento, esse agradecimento pelas coisas que a gente já tem, entendeu? Que Deus já nos deu e nos dá diariamente, isso ajuda a gente a ultrapassar essas coisas, entendeu? Os desafios, as lutas. E isso é muito importante para a gente levar para o nosso dia a dia. Não é só em relação ao acidente que aconteceu comigo. Eu sou assim em todas as coisas da minha vida. Em tudo. Eu olho o lado bom. Agora mesmo a gente recebeu uma carta de despejo. Tô brincando, não foi essa aí. Mas tô brincando. Mas foi uma carta de que o senhorio não vai renovar o contrato. E eu falei, amém. É lógico que a gente fica triste, né? Mas eu falei, amém. Deus tem preparado o melhor pra gente, entendeu? A gente não quer, a gente não fala tanto que é uma coisa assim, 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 e ele tem preparado. Assim como hoje que a gente mora nesse apartamento, vou contar bem rapidamente, que foi engraçado, há muitos anos atrás, eu já tinha sofrido um acidente e a gente estava procurando uma casa para se mudar. E a gente foi eu não lembro para onde a gente foi, tá, né? A gente estava em Braga. Eu não lembro, eu sei que era longe. A gente foi fazer alguma coisa em Braga e na volta... Não, a gente foi ver uma casa para alugar. E na volta a gente passou aqui. Você tava com fome. No meio da estrada. Eu tava passando mal de fome. Tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Aí eu olhei a placa assim, Burger King. Eu falei, é aqui, entrei. Saí da estrada e vim aqui. Cheguei aqui em Paredes. Aí quando a gente tava saindo, eu falei, pô, amor, aqui é legal, né? Pô, perto da estação, não sei o quê. Pra gente ver como é que as palavras têm poder. A gente morar aqui ia ser ótimo, ia ser uma beleza. Passados uns anos, Deus preparou esse apartamento pra gente. Na frente da estação, bem aonde eu tinha falado. Entendeu? E hoje não é diferente. A gente recebeu esse comunicado, mas eu sei que Deus tem preparado o melhor pra gente. Então eu sempre tento olhar pelo lado positivo da coisa. Sim. Porque o lado ruim a gente já tem. A nossa vida é tão difícil. O dia a dia, os dias são maus. As lutas são grandes, entendeu? É muito difícil no dia a dia. Então, se a gente ficar sempre olhando o lado negativo, a gente não consegue sair do lugar. Não resolve, entendeu? a situação. Então, eu sei que Deus está à frente de todos os meus passos e Ele que ilumina e me dá o caminho que eu devo seguir. Então, cara, é entregar na mão dele e vamos para frente, vamos melhorar, entendeu? Vamos passar por cima da adversidade, da dificuldade. E daqui a pouco pode não ser amanhã que a gente vai conseguir nosso objetivo, mas é tudo no tempo de Deus. Deus tem preparado o melhor pra gente ali na frente. Sempre. Entendeu? Então, é por aí que a gente tem que ir. E a palavra de Deus diz, né, que independente de tudo que a gente passa na vida, todos os tropeços, todas as dificuldades, barreiras, todas as portas fechadas, mas em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Então, você continua fazendo sua parte, continua entregando a Deus,
eu hoje, como eu falei no início, Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu hoje estou falando aqui do meu testemunho. E hoje eu estou ajudando o pastor Roni, que ele não quer aparecer, mas ele está aqui olhando para a gente e sorrindo. Mas hoje eu estou aqui ajudando na nossa igreja, nesse ministério. Era uma coisa que eu nunca quis, nunca foi da minha vontade, mas como eu falei, Deus tem uma promessa para cada um. E se essa a promessa de Deus, Ele vai fazer cumprir na minha vida. Amém. Entendeu? E de eu falar mais do amor dele e contar meu testemunho para impactar novas pessoas, entendeu? E trazer novas vidas para a salvação. Amém. É isso que a gente tem, né, que a gente guarda. E a gente sabe o que nos espera. A gente anseia por isso. Então, que você que é cristão, que está preocupado aí na sua casa, não fique preocupado com essas guerras que estão acontecendo, que isso tudo, esse mundo ruim, né, esse mundo perverso. A Bíblia já fala de tudo isso que está acontecendo, filhos matando pais matando os filhos, guerras, rumores de guerras. A gente tem que não ficar com medo, mas ficar com vontade que chegue aquela parte ali que Deus vai vir buscar a sua igreja, né? A sua noiva. E vai chegar. Ele tá chegando. Glória a Deus. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sei. Você falou que a sua área era a área de manutenção. A sua formação era essa área da manutenção, mecânica e assim. E depois do acidente, você não pôde mais exercer sua profissão? Não posso. Isso é uma outra bênção que Deus fez na minha vida e estava fazendo também na vida da Tainá, que eu, depois do acidente, fiquei sem uma profissão que eu não posso mais exercer, eu tenho minhas limitações físicas e não posso mais exercer essa profissão na área mecânica. E eu fiquei esses 6 anos aí batendo cabeça, né? Vamos dizer assim, e vai de um trabalho, vai para outro, faz isso, faz aquilo, e nada dentro do que eu gostava, né? Até o momento que apareceu a oportunidade, através de uma indicação de um amigo, de fazer uma formação na área de técnico de segurança no trabalho. E eu passei o ano passado, o ano de 2024, praticamente todo fazendo essa formação. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu já estou trabalhando na área. Trabalho numa grande obra aqui em Portugal, que é a obra do metro, aqui do Porto. É uma obra que tem uma visibilidade muito boa, muito grande, e Deus está me honrando ali. E sei que Deus tem uma obra muito grande na minha vida, coisas muito boas para acontecer. E a Tainá também está indo para essa área, está tirando o mesmo curso que eu, também já está quase terminando, e já vai ingressar na área. E Deus faz, não importa o que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando, porque eu passei por muita dificuldade, eu e a Tainá, por muita até dificuldade financeira, mas Deus sustentou, Deus honrou, e hoje a gente está colhendo o fruto de tudo que a gente plantou. Deus está nos fortalecendo e nos dando a graça todos os dias, né? E aquilo que ele diz na palavra que ele vai dar, e dar em abundância. E a gente está colhendo isso agora. Glória a Deus. Amém. E que Deus siga fazendo grandes coisas cada vez mais na vida de vocês e através da vida de vocês, Amém. porque vocês são uma bênção. Amém. Né, para as pessoas, para essa igreja, não é, pastor? Vem aqui, pastor, vem aqui. E o testemunho de vocês é uma bênção. E, nossa, eu só tenho a agradecer demais por esse momento aqui, que a gente está compartilhando. E parabenizar demais a força de vocês, a tua força, Tainá, por ter sido essa mulher tão edificadora, tão forte, que sustentou ali, que levou no peito toda essa situação, aguentando os teus sentimentos, os sentimentos do teu marido. E
vocês, assim, são de fato pessoas extraordinárias e vocês vão seguir colhendo, sim, coisas maravilhosas porque vocês têm plantado e Deus tem grandes coisas para fazer através Amém. da vida Eu de creio. vocês. Eu creio. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a chave, a lição, assim, principal que você tirou dessa situação, desse acidente que você viveu e no momento que você estava no mundo também? Quais são essas duas situações assim que foram marcantes para você, ou que você teve uma experiência com Deus, que você se sentiu mais íntimo, ou que você teve ali, sei lá, algo especial? Em relação a eu ter me desviado, né, ter tropeçado e meu pé escorregado ali, saído do caminho do Senhor, é aquela lição que você pode procurar o que for. Eu acho que tá... Não, Sim, mas ele segue. você pode procurar o que for, tentar procurar a felicidade, a alegria, aonde for. Você não vai achar se não for em Cristo Jesus. Você pode ir para festa, ir para balada, beber, tem pessoas que usam drogas. São coisas momentâneas que passam. E assim, você vai num dia, numa noite, no outro dia você acorda quebrado, acorda vazio. Tem dias que você tá assim, nem sabe o porquê que você fez aquilo. Sim. Mas quando a gente está em Deus, em Cristo Jesus, a gente entende qual é o verdadeiro sentido da vida. Entendeu? E em relação ao acidente, o que eu tirei assim de proveitoso é esse fato de confiar em Deus, independente de qualquer coisa, independente da dificuldade. É ter a certeza e confiar e acreditar que o amanhã vai ser melhor. Glória a Deus. E só uma observação. Por conta do acidente também, às vezes as pessoas elas dão muito valor a bem material. Sim. Elas dão valor ao carro do ano, à casa luxuosa. E quando alguém passa por uma situação tão grande quanto essa, grande e grave, a gente começa a dar valor às coisas simples. A gente começa a dar valor a sair para tomar um sorvete baratinho. Não precisa ser um restaurante caríssimo. Sim. Vai ali na praça, olhar a movimentação das pessoas, você poder caminhar, levantar da cama, sentar na sala, tomar um café, com a sua mão conseguir pegar a caneca, com você mesmo conseguir tomar um banho sozinho, sem depender de ninguém para te vestir, para te deitar, para te dar uma comida. Então, só acrescentando nisso tudo que você falou, a gente começou a dar muito valor mais às coisas simples da vida, que na verdade são milagres diários que a gente vive e a gente não se atenta. Passar muito desapercebido, né? Porque pra gente é comum, comum, normal. A gente não é o que a gente viveu a vida toda. Eu tava ouvindo uma palavra essa semana e na palavra estava escrito você não dá valor ao respirar. Nossa, Só que nesse período que a gente está aqui, a gente já respirou não sei quantas vezes e a gente não se atentou porque é tão natural. Mas a gente tem que dar valor ao ar que a gente respira, a gente tem que dar valor à mão que a gente gesticula, a gente tem que dar valor à voz que sai da nossa boca, porque são milagres que o Senhor faz na nossa vida diariamente. Hoje a gente está assim, está repreendido em nome de Jesus, mas amanhã a gente pode acontecer alguma coisa. A gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. A gente está assim hoje, mas tem pessoas que não estão. Então, é para a gente dar mais valor às coisas simples, diárias, o andar, o falar, a companhia, o conversar. Isso para mim a gente deu mais importância para isso. Muito importante. Rafael, quer chamar o seu convidado especial aqui? Tem cada um. O pessoal gosta de te ver. Pega a cadeira, senta aí. Esse é o nosso pastor Ronir da Luz. Olha, vamos finalizar esse episódio com chave de ouro com o nosso pastor. Nosso pastor, que é muito importante para nós aqui, nos dá ensinamentos diários.
da palavra de Deus e da vida também, né? Como ser um ser... Chega para frente, pastor, não pode não. Como ser um ser humano debaixo da vontade de Deus, né? Diante da vontade de Deus. E eu e minha família, e acredito que a Bárbara também tem aprendido muito com ele. E espero aprender cada dia mais. E que o Senhor continue sendo quem o Senhor é para a gente e para todas as pessoas que precisam ouvir mais de Deus e Amém. estão aí vindo para a gente cuidar aqui na igreja. Amém? Fala aí, pastor. Mas é isso aí, para mim é um prazer muito grande, é sempre uma alegria muito grande poder estar nesse trabalho aqui, né? E a Tainá, a Bárbara e também de vez em quando a Reine participa, né? E hoje nós temos o grande privilégio, temos aí esse grande privilégio de estar esse casal, né, Bárbara? Sim, uma Eu bênção. sempre digo que eu sou apaixonado por esse casal. Eu acho eles bonito demais. É verdade. Olha aqui. Ela é bonita. É os dois, são os É dois. os dois. E o pastor Rafael, ele é o vice-pastor aqui da igreja. Tainá, sua esposa, é uma peça fundamental, de extrema importância aqui para a igreja, na organização, em tudo. A igreja aqui ganhou esse presente de Deus, que é esse casal, e eu sou muito feliz mesmo, né, Bárbara? Com Bárbara também já conheceu essa família Graças maravilhosa a aí. Deus. E o pastor Rafael, ele sempre está junto com a gente, sempre, às vezes cansado, Tainá, mas estão aí firmes na obra, né? Amém. Glória a Deus. E eu estava aí escutando o testemunho do Rafael e tirando uma conclusão. Dessa vida só tem duas coisas que são certezas. Primeiro, daqui a gente não vai levar nada. Estava ouvindo a Tainá falando dos valores que sobreveio aos seus sentidos após o acidente, né? Aquelas coisas mínimas que ninguém dá valor. Eles passaram a dar valor. Isso é muito importante. O que eu aprendi com tudo isso que eu passei? Vocês aprenderam a melhor lição da vida, que é dar valor àquelas coisas que poucos dão valor. Né? É verdade. Então, nessa vida aqui, a gente só tem duas certezas. Primeiro, daqui a gente não leva nada. Segundo, quando nós vamos para a eternidade. Aí surge uma pergunta: vamos para a eternidade, mas para onde? Que lado da eternidade cada um dos seres humanos vai? Ele precisa ter uma certeza de que quando ele morrer, ele vai para o céu. Né? Eu desejei essa certeza na minha vida e hoje eu não tenho a mínima sombra de dúvida Glória a Deus. de que se eu partir agora aqui, eu vou para a eternidade com Cristo. Essa certeza todo ser humano precisava ter. Sim. Parabéns, pastor Rafael. Parabéns, essa missionária Tainá, que nem gosta de ser chamada de missionária, mas ela é mais do que isso. Ela é uma pastora aqui na igreja. Eu sou muito grato pela vida de vocês dois, viu? Glória Sou a muito Deus. grato de verdade. Glória Parabéns a por Deus. esse podcast, mais esse podcast lindo. Sim. Bárbara, como sempre, essa Obrigada, pessoa aí pastor. que tem uma direção extraordinária. Ah, Né? meu pai. A gente vê ela dirigindo, é como eu dirigindo o carro na estrada. Nasceu pra isso. Mas é verdade. Ai, gente, para. Tá de parabéns. Vou melhorando. Muito obrigada, pastor. Na E verdade, agradeço- você que tem que melhorar, gente. Até Você parece. já tá no nível alto, né, Tainá? Ai, gente. Ai, ó, perdi, não sei nem mais o que falar. Vou até finalizar já o episódio. Pastor, obrigada por ter vindo aqui participar desse fechamento
desse episódio maravilhoso, super abençoado. Muito obrigada por ter vindo, compartilhar teu testemunho. Obrigada por Tentei tudo que você fugir, mas acrescentou. ela não deixou. Não, aqui não tem como fugir, né, pastor? Aqui a Aqui gente não vai tem. atrás até conseguir. E Tainá, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Você é uma bênção. Amém. E muito obrigada a você que acompanhou esse episódio. Continua aqui nesse canal no YouTube, acompanhe os próximos episódios que vão surgir e já assiste também os que já estão postados aqui. E acompanhe a gente lá no Instagram, todas as redes sociais, todas as informações que você precisa vão estar na descrição desse vídeo. E o meu muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.